aí, gente boa, vivente andante no ar, aqui com o jornalista Álvaro Talarico, e hoje o papo é com Igor Teitelhoit. Ele constrói aquele instrumento diferente, o handpan. Aqui ele explica um pouquinho sobre o instrumento e como dizem que ele é capaz de mudar o nosso estado mental. Ouve aí. Estamos aqui com o Igor Teitelhoit, cara que constrói handpan. Mas o que é handpan, Igor? O handpan é um instrumento que veio do steel drum, que é um instrumento africano construído com barril de petróleo e afinado com uma escala cromática, ou seja, ele é capaz de tocar em qualquer repertório. Ele foi disseminado para a cultura afro e depois ele foi abraçado por um suíço chamado Felix Horner. Desenvolveu um trabalho na Suíça, criou uma banda e começou a produzir os instrumentos para a banda dele. E aí ele teve essa sacada de inverter o instrumento e ao invés de tocar com as baquetas, ele começou a tocar com as mãos. Daí surgiu o handpan, que em suíço seria hung drum. E essa é a marca desse amigo. Toca um pouquinho aí pra gente ter uma noção. E é verdade que essas frequências ajudam o cérebro humano? Ajudam. Essas frequências são curadoras, né? Elas realinham. Os esotéricos acreditam numa afinação chamada 432, que é quando você afina o Lá na frequência de 432 Hz. E eles utilizam essas frequências para realinhar os chakras. Essa é uma pesquisa bem do campo esotérico, né? Aqui a gente constrói um instrumento pensando já no repertório popular, pensando que ele é capaz de dialogar com qualquer instrumento, como piano, violão, pela afinação. Aqui a gente trabalha com uma afinação moderna, que é um pouquinho mais alto, 440 Hz. Ele começou com essa pegada mais da cura, da música de cura, da musicoterapia, e hoje ele já está permeando o repertório popular. Esse instrumento aparece já no disco da Björk, por exemplo. Existem peças clássicas para esse instrumento com orquestra, é solista já de orquestra. Ele é um instrumento que faz parte do groove de várias bandas populares já. Então ele está chegando com tudo, ainda estamos construindo e pensando numa estrutura que seja cromática, que dê para tocar qualquer repertório, que abranja qualquer harmonia. Então ainda é um projeto em aberto. Estamos cada vez assim trabalhando, desenvolvendo, estudando, aprofundando para dar conta de tanta música boa que a gente escuta por aí, para que esse instrumento possa integrar e participar, né? Entendi, porque realmente há pouco tempo eu vi um rapaz e durante um evento numa floresta que eles faziam um yoga coletivo. Sim. E ele ficava ali por trás tocando esse instrumento ali, meio que procurando auxiliar numa harmonização. Sim, é um instrumento que ele promove a paz, né? É um instrumento que promove um estado de reflexão, um estado de paz, de tranquilidade, né? O povo usa muito para meditação e usa muito para yoga e usa muito para contato e improvisação, dança moderna. É um instrumento que está muito presente nesses lugares, assim. Esse rapaz que toca na floresta é um amigo meu, e ele toca um instrumento que é o meu quinto protótipo. Mas como assim? São vários protótipos e da onde que você tirou a ideia de construir handpan? Então, na verdade, eu morei um ano na Índia e quando eu estava lá eu comecei a estudar um pouco de construção de instrumentos, me interessei muito por esse universo lá. Eu estava em contato com vários produtores lá, de tablas, harmônios, sitar, flautas. E quando eu voltei para o Brasil, me foi proposto por um amigo essa parceria para construir esse instrumento que era assim, muito distante, a tecnologia usada para construir era muito distante do que a gente tinha de conhecimento, de tudo que a gente tinha de ferramentas e não tinha nenhuma referência aqui no Brasil. Lutamos junto nessa batalha dos desafios econômicos, dos desafios de criar uma empresa no Brasil, de empreender no Brasil, que é muito difícil, e
Estamos vencendo, né? Agora essa empresa já não existe mais, são 2 empresas, né? Cada um foi para um caminho diferente. Hoje é um sucesso, tem uma lista de pedidos grande, admiradores por todas as partes, ele faz um sucesso, principalmente nas redes sociais, onde é veiculado, né? Onde a gente consegue colocar vídeos e tem muitas visualizações, assim. E como assim são vários protótipos? E ele é feito, você falou, aço inox? O que foi inventado, ele é construído em aço carbono. O aço carbono, ele precisa de um tratamento chamado nitretação, que é um tratamento industrial. E aqui no Brasil a gente tem uma carência de empresas que façam esse processo de uma forma contínua, que seja sempre igual. A gente veio com a ideia de criar o aço inox, de um instrumento com aço inox que requer pouca manutenção, já que ele não enferruja, e ele tem um sustain muito profundo. Então ele tem essa sensação de sino, né? E ele tem um pedal contínuo, ou seja, eu tenho aqui vários fenômenos de vibração por simpatia. Eu tenho notas que estão dentro de outras notas e quando eu aciono, os harmônicos vão acionando as notas comuns. E isso dá uma sensação de um eterno pedal contínuo. Em toda a melodia que eu faço aqui, esse ele é muito presente. Aqui, as notas são afinadas, cada nota são 3 notas, né? Se a gente pensar na série harmônica, a gente tem uma fundamental, uma oitava e uma quinta. Então, por exemplo... E esse é todo o processo. Isso que dá essa característica de som gordo, de muita projeção, são esses harmônicos simpáticos e quando você ativa uma nota, ele automaticamente ativa a nota ao lado, sem sequer você encostar nela. É só pelo fenômeno acústico da construção dele. Nossa, maravilha. Toca mais um pouco que isso aí é interessante. Então, no Brasil, é um instrumento que está chegando ainda, está começando, e você é um dos poucos que constrói, é isso mesmo? Eu sou o único que constrói aqui no Rio de Janeiro. No Brasil nós somos 7 produtores, espalhados. No Sul tem 2, em São Paulo tem uns 3. Eu sou o único aqui do Rio. Eu estou agora ministrando aulas sobre a construção desse instrumento. Estou agora criando uma turma. Quem tiver interessado em aprender, quiser construir o seu instrumento, eu estou oferecendo aqui o espaço, todo o conteúdo e criando esse movimento de novos luthiers, de pessoas que estejam interessadas em se aprofundar nessa magia aqui. E como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, ou seja, como for? Então, o instrumento, ele tem uma marca que se chama OWN, Owned Handpan. Você pode entrar na página no Instagram, no Facebook, ou você pode me procurar. Meu nome é Igor Teitelreut. Você pode falar diretamente comigo. Meu WhatsApp também está disponível nas redes, 983051515. É só entrar em contato. Tem instrumentos para pronta entrega, alguns instrumentos já estão nas lojas, e outros que são feitos por encomenda, de acordo com músicos que têm um repertório específico, encomendam um instrumento que já está no seu campo harmônico, o repertório que ele toca. Então são instrumentos bem direcionados também, que são construídos aqui no ateliê. Tem de tudo, né? Instrumentos já para pronta entrega, em tonalidades bem genéricas e coisas que podem ser feitas com essa direção, assim, dependendo da demanda do cliente. E aí você cria como a pessoa quiser, de certa forma também. Como você falou, tem um de 440, de 432. Isso. Tem uma questão da afinação, né? A afinação pode ser em 432 Hz, que é a referência do Lá. Esse seria o instrumento direcionado a musicoterapeutas. 440 Hz, que já seria a afinação da música popular. 442 Hz,
Hz, que já seria focado na música clássica. Então dá para construir qualquer escala, dá para construir qualquer modo, tonalidade, e isso vem junto com a demanda do cliente. Tudo que você quiser aqui a gente consegue dar um jeitinho e fazer. Igor Teitelroj, esse sobrenome é de onde? Da Romênia? Da Romênia, cara, da Romênia. Da Romênia tem esse instrumento também, não? Acredito que sim, acredito que hoje você já encontra esse instrumento, pelo menos músicos romenos tocando, mas não sei se produtores romenos, mas músicos romenos já tem uma galera aí fazendo, sim. Mas você morou um ano na Índia por causa de quê? E aí lá você se descobriu e acabou descobrindo o handpan? Então, a minha formação, eu fiz bacharelado em saxofone na UFRJ, e eu fui pra Índia porque eu tenho uma paixão muito grande pela música clássica indiana, e eu fui estudar flauta indiana, que é aquela flauta de bambu grandona. E aí eu tive um grande mestre lá, e aí eu fiquei 1 ano estudando com esse mestre, e foi uma dádiva, aprendi muito e me apaixonei pela cultura deles. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com essa necessidade de construir alguma coisa que me remetesse àquele universo oriental, e esse instrumento casou como uma luva, ele me transporta para aquele lugar. Então, quando você toca ele, você retorna aquelas sensações. Sim, exatamente, cara. É como se fosse uma grande viagem, assim. É só fechar os olhos e eu me vejo no Rio Ganges. Mas você já viajou bastante, pelo que eu sei, né? Mas Índia foi o que mais te marcou, você diria? Pois é, eu viajei bastante. Fui a alguns países que tinha uma curiosidade de conhecer a cultura. Mas a Índia foi o que me deixou mais impressionado, assim, com a questão da religiosidade, com os dogmas da cultura, a música, a profundidade da música, as composições que têm a mesma estrutura musical que a nossa, mas são completamente diferentes, vêm de um outro viés de pensamento. Se pensa em ragas, se pensa em raga da manhã, raga da noite, raga do dia, da madrugada. Então isso me conquistou, eu me apaixonei por completo, assim, sou fascinado pela cultura indiana. Eu sei, embora esse instrumento não seja indiano, foi inventado por um suíço, ele casa perfeitamente com o universo dos ragas. Essa é até uma proposta, minha proposta de vida, que é voltar lá e ter uma célula de ateliê lá, ter um início desse processo de construção lá e manter aqui. Você chegou a morar também num barco à vela, não teve isso? Pois é, eu morei 1 ano no veleiro, né? E foi até uma descoberta. Eu descobri que esse instrumento boia nesse ano que eu morei no veleiro. Eu afundei com um barco eu tinha um barco que era um bote, que eu morei na Praia da Urca, mas uns 500 metros, assim, da praia, no meio do mar, né? Numa poita, às vezes numa âncora, e eu tinha que chegar até o veleiro de barquinho. E eu levava os hangs, né, os instrumentos para afinar no barco, ou transportar, deixar no veleiro, e eu afundei. E foi nesse momento que eu descobri que o meu instrumento boia. Embora seja um instrumento de metal, ele vira um barquinho. Então, até essa mágica aconteceu quando estava morando no veleiro. Pô, maravilha, mais um uso aí pro handpan, né? Pois é um salva-vidas. De várias formas, né? Através da música e boiando também no mar. Exatamente. Ele, de verdade, ele te coloca em outros lugares, assim, de consciência, e ele te tem um desdobramento emocional muito grande quando você toca, assim. Você vai para um campo muito leve, muito sutil, assim. É um instrumento mágico, tem que experimentar. Aconselho a todo mundo. Então faz o favorzinho, Igor. Toca mais um pouquinho enquanto eu faço o encerramento aqui do programa. Gente boa, Igor Teitelroj aqui, mandando ver no handpan. Realmente traz uma vontade de meditar, de fechar os olhos, de viajar. Eu sou uma pessoa que procura meditar, também gosto da questão indiana, que foi onde ele teve esse insight. E tô aqui viajando nas frequências que ele alcança com essa arte aí, mais recente, ainda incipiente no Brasil. Mais um Vivente Andante. Gratidão. Até o próximo. Até o próximo. Muito obrigado aí pela sua oportunidade. Tamo aí, meu amigo. Vamos que vamos. Cultura e arte é com Vivente Andante. Muito sucesso aí, canal. Valeu. É isso aí, gente boa. Esse foi o Igor Teitelroj falando um pouquinho sobre o handpan, esse instrumento musical. Esse podcast foi editado pelo nosso querido Fachal Júnior. Aproveita e vai lá no www.viventeandante.com para ler várias matérias sobre música, cultura, arte e afins. E segue no Twitter e no Instagram @viventeandante. Até o próximo.
vivente andante.